E aí, meu povo, vamos de revisão? Nosso primeiro capítulo começa falando sobre conceitos de Estado, nação, território, governo e país. O conceito de Estado é a forma como a sociedade se organiza no campo político e administrativo para a organização do espaço geográfico. Nação é o conjunto de características culturais, tradições, língua, costumes, entre outros fatores, que formam uma identidade com o qual os indivíduos se identificam por meio da qual se sentem parte de um grupo. Território é o espaço delimitado a partir das relações de poder, o espaço demarcado de um país por suas fronteiras políticas, que podem ser naturais, como os rios, relevos, vegetação, ou artificiais, traçadas de forma política a partir das negociações diplomáticas. Governo é o exercício do poder do Estado ou a condução da estrutura política em geral. E país é uma área geográfica, além de uma identidade politicamente independente que possui governo próprio, administração, leis, forças de segurança e população. Capítulo 2. Um mundo de diferenças, regionalização. Uma das formas utilizadas para regionar o mundo atual parte do nível de desenvolvimento que permite identificar várias características socioeconômicas dos países e assim traçar um perfil de realidade global. O desenvolvimento ele é caracterizado pelo crescimento econômico e social de um país, ou seja, pelo aumento da produção de bens e serviços, acompanhado dos melhores no padrão de vida e de sua população. Os países desenvolvidos geralmente são bem industrializados, com a economia estável em crescimento. Subdesenvolvimento é marcado por desenvolvimento econômico reduzível e estável, acompanhado de baixa qualidade de vida da população. Os países subdesenvolvidos geralmente apresentam baixo nível de industrialização, pouco desenvolvimento tecnológico e dependência econômica, política e cultural em relação a outros países. Diversos são os indicadores que apontam as condições econômicas e sociais dos países, como as taxas de mortalidade infantil, expectativa de vida e o nível de escolarização e saúde. Outra forma de divisão utilizada é a distinção entre países centrais ou ricos, minoria rica com desenvolvimento econômico, tecnológico, industrial e militar sobre as áreas periféricas, e países periféricos ou pobres, maioria dos países do mundo com pouco desenvolvimento econômico e grande dependência dos países centrais. A outra forma de regionalização, que hoje não é mais utilizada, que era da data de 1952, ela dividia o mundo em primeiro mundo, países desenvolvidos capitalistas, segundo mundo, países socialistas da economia centrada no Estado e terceiro mundo, países capitalistas menos desenvolvidos economicamente. As propostas de regionalização apresentadas passaram a ser questionadas a partir da década de 1950, devido às mudanças na estrutura econômica mundial. Divisão do mundo com base no nível de econômico oferece uma nova classificação aos países da atualidade, os países emergentes ou semiperiféricos, que são países que nos últimos anos apresentaram desenvolvimento econômico crescente, porém, grande parte da sua população ainda não possui um padrão de vida satisfatório. E temos os BRICS, que é um grupo de países que apresentam uma situação econômica semelhante, favorável ao crescimento interno e forma uma espécie de aliança que busca ganhar força no cenário político e econômico internacional, visando a defesa de interesses comuns. Características entre esses países: economia estabilizada e em crescimento, presença de mão de obra barata com possibilidades de qualificação, produção e exportação consideráveis, boa reserva de recursos naturais, investimentos em infraestrutura, melhoria nos índices sociais, bons serviços de telecomunicações e transporte. Capítulo 3 fala sobre desenvolvimento e subdesenvolvimento. Países desenvolvidos. Características: elevados índices de rendimentos dos fatores de produção, poder bélico considerável, desenvolvimento tecnológico elevado. Exemplos:
Estados Unidos, Rússia, França, Alemanha e Japão. Países subdesenvolvidos, níveis sociais e de distribuição de renda limitados, com acentuado índice de pobreza e escassez de recursos em diferentes áreas sociais, como saúde e educação. Exemplos: África do Sul, Brasil, China, México, Índia, Singapura e Coreia do Sul. Países emergentes. Embora não haja no âmbito da economia mundial uma definição totalmente aceita sobre o que seriam as economias emergentes, assume-se que seriam as economias periféricas que apresentam níveis medianos do desenvolvimento social e grande potencial econômico. Os países emergentes apresentam ainda um parque industrial relativamente dinâmico, com boa capacidade de exportação e certo dinamismo econômico. São chamados de países emergentes ou em desenvolvimento: África do Sul, Brasil, China, México, Índia, Singapura, Coreia do Sul, entre outros. Características: atração do capital externo para investimentos nos setores produtivos, industrialização em desenvolvimento e índices sociais medianos. Capítulo 4. Desigualdades econômicas e sociais. Temos o setor primário. Agrega o conjunto de atividades econômicas que obtêm e produzem matérias-primas derivadas da agricultura, pecuária e extrativismo vegetal, animal e mineral. Setor secundário. Transforma matérias-primas obtidas e produzidas pelo setor primário em bens de consumo ou em máquinas que serão utilizadas nas indústrias e em outros setores da economia. Setor terciário é definido pelas atividades ligadas ao comércio de mercadorias. Produto Interno Bruto, o PIB, é a medida do valor dos bens e serviços produzidos pelo país em um período na agropecuária, na indústria e nos serviços. Seu objetivo é medir a atividade econômica de cada país. Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, medida composta de indicadores de saúde, educação e renda. Índice de Pobreza Multidimensional, indicador social, utilizado para mensurar a qualidade de vida. Os seus componentes são nutrição, mortalidade infantil, os anos de escolaridade, crianças matriculadas, gás de cozinha, sanitários, água, eletricidade, paviamento e bens domésticos. Um exemplo de mapa sobre IDH. Capítulo 5 fala sobre a dinâmica demográfica mundial, população relativa ou densidade demográfica, relação entre o total de habitantes de um determinado território e a área onde essa população está distribuída. População absoluta, número total de habitantes de um lugar. Taxa de fecundidade é o número médio de filhos por mulher. Expectativa de vida, tempo médio de vida da população. Pirâmide etária, gráfico organizado para classificar a população de determinada localidade conforme as faixas de idade, dividindo-as por sexo. Mortalidade infantil, número de óbitos registrados em crianças entre 0 a 1 ano de idade para cada 1.000 habitantes por ano. De mortalidade, número de óbitos para cada 1.000 habitantes por ano. Taxa de natalidade, número de nascidos vivos para cada 1.000 habitantes por ano. Agora vamos ver a diferença de local populoso, local densamente povoado e local superpovoado. Populoso são aqueles que têm uma população absoluta numerosa. Densamente povoado tem muitos habitantes por metro quadrado. E superpovoado é caracterizado por não ter recursos financeiros suficientes para abastecer toda a sua população. No capítulo 6, trabalhamos movimentos migratórios, que temos os fatores de atração e os fatores de repulsão. Os fatores de atração são os países onde há boas condições de vida e de trabalho. São regiões de destino, países desenvolvidos. E os fatores de repulsão, o indivíduo deixa o país de origem devido a questões políticas, perseguições e guerras, por exemplo, regiões de origem, países subdesenvolvidos e países com conflitos. O que acaba acontecendo? Quando eles chegam nesses países de fatores de atração, acaba ocorrendo a xenofobia, que é o ódio ao povo estrangeiro em um dado local ou território. O nosso capítulo 7 é um mundo bipolar. A Guerra Fria foi uma guerra ideológica.
entre Estados Unidos e União Soviética. Os Estados Unidos lançou o Plano Marshall com o objetivo principal de fornecer cooperação financeira aos países da Europa Ocidental que fossem aliados aos Estados Unidos. E em resposta ao Plano Marshall, a União Soviética, em 1949, criou o que visava uma integração econômica das nações leste europeu e o impedimento do avanço do capitalismo na região, certo? Os conflitos ocorridos durante a Guerra Fria. No continente americano, tivemos a Revolução Cubana, no continente asiático, a Guerra da Coreia. Corrida armamentista, capitalista, o Projeto Apollo foi o primeiro homem na Lua. Espacial, socialista, onde o primeiro homem no espaço. Durante a Guerra Fria, tivemos alianças militares, do lado capitalista, a OTAN, e do lado socialista, o Pacto de Varsóvia. Capítulo 8. A Nova Ordem Mundial. Marco inicial. Queda do Muro de Berlim. Transformações da comunicação e do transporte. Chamamos de globalização. Foi criado um documento que orienta as características da economia neoliberal, no Consenso de Washington, e as novas potências, Estados Unidos, Europa e Japão. E é isso, povo. Dúvidas, escrevam nos comentários e boa prova!